Ontem aqui no Notícia da Manhã você viu os primeiros passos da Polícia Federal numa operação que quer identificar possível superfaturamento na compra de testes da Covid-19 em cerca de 30 cidades do Piauí. O teste, que era comprado por R$ 55 em média, chegava a ser vendido por até R$ 210 para prefeituras em grande quantidade. É o que diz a investigação da Polícia Federal. Por isso, hoje aqui agora no Notícia da Manhã nós vamos conversar ao vivo com a Superintendente Regional da Polícia Federal no Piauí, delegada Mariana Paranhos Calderon. Delegada, muito obrigada por nos atender aqui no Notícia da Manhã. Bom dia. Bom dia. Delegada, sabemos que essa investigação é uma investigação recente, até porque é em cima do movimento de alguns setores públicos, prefeituras especialmente, para a compra de insumos depois do início da pandemia. Uma operação da Polícia Federal que se estende semelhante em vários estados. Então, aqui no Piauí, são cerca de 30 municípios, de fato? São cerca de 30 municípios, trata-se de uma operação no estado do Piauí. Óbvio que existe um movimento investigativo nacional em torno dessas verbas federais que são utilizadas de modo emergencial para a utilização no combate à pandemia do Covid. São verbas federais e a atribuição da Polícia Federal para investigar a destinação desses recursos quando eles são usados de maneira criminal. A Polícia Federal tem o apoio também do DENASUS e do Tribunal de Contas do Estado nessa investigação, não é isso? Isso. Foi uma investigação que procurou indícios de fraude à licitação, desvio de recursos públicos, uso de documentos falsos, associação criminosa, entre outros, para que houvesse a destinação de procedimentos licitatórios a uma empresa licitante participante do esquema. E com isso, o sucesso em comprar esses testes para a Covid-19 superfaturados, algo em torno de 40% se levarmos em consideração o preço de mercado desses testes. Delegada, a investigação mostra até o momento que essas prefeituras todas suspeitas de envolvimento estariam todas ligadas a essa mesma empresa ou mais empresas poderiam estar participando dessa fraude? As investigações continuam, né? Todos esses indícios de autoria serão trazidos para a investigação agora nessa fase de análise dos materiais que foram apreendidos, dos documentos, das notas, para a gente conseguir concluir pela participação de uma ou de mais empresas nesse esquema. Nesse primeiro momento, só busca a apreensão. A Polícia Federal continua trabalhando com outras possibilidades, inclusive de prisão, delegada. Esse tipo de crime prevê isso? São crimes graves. A totalização das penas desses crimes chega a 20 anos de reclusão. Então, existe sim a possibilidade de prisão. Inicialmente, não foram expedidos mandados de prisão nessa fase inicial ostensiva da operação policial. Delegada, como funcionava exatamente esse suposto crime, né? Já estamos aí num período de pandemia em que muitas licitações podem sim ser dispensadas em virtude do caráter de urgência e emergência, principalmente para a compra de insumos ou equipamentos por causa da Covid-19. Mas o que dentro dessa movimentação das empresas e das prefeituras pôde se observar exatamente de suposta fraude? A dispensa de licitação não significa a ausência de licitação, nem a ausência de um procedimento formal. O que foi observado, principalmente pelo relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado, é que houve provável utilização de documento falso para simular a composição de preço e, desse modo, direcionar o procedimento de dispensa de licitação. Então, as investigações continuam, não é, delegada? E nos próximos dias, a Polícia Federal pode dar alguma outra nova informação sobre essa investigação, no caso da operação da Polícia Federal do Piauí. É uma operação diferente, diferente no sentido de que é da Polícia Federal do Piauí. Outras operações, como nós conversamos com a delegada Mariana, acontecem com o mesmo propósito, mas não é a mesma. Daqui é a reagente, não é isso, delegada? Perfeito. A nossa é a Operação Reagente, que foi deflagrada, a fase ostensiva dela, ontem, dia 2 de julho. Queria agradecer a delegada Mariana Paranhos, que é a superintendente regional da Polícia Federal aqui no Piauí, pela entrevista. Obrigada, delegado. Um bom dia.
Obrigada, bom dia.